que tantos cristãos sinceros serão pesados na balança e encontrados em falta? Essa pergunta pode assustar você, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. Existe uma mensagem profética que revela exatamente o que está impedindo o povo de Deus de estar preparado para os últimos dias. O que você vai ouvir agora é de extrema importância e de grande urgência que deve te despertar. Ainda há tempo, mas esse tempo não durará para sempre. Vamos começar. Vi na terra maior aflição do que nunca testemunhamos. Ouvi gemidos e gritos de aflição, e vi grandes grupos em diligente batalha. Ouvi o troar do canhão, o retinir das armas, a luta corpo a corpo, e os gemidos e orações dos moribundos. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Vi famílias desoladas, em desespero, e opressiva necessidade em muitas habitações. Mesmo agora, muitas famílias estão sofrendo privações, mas isto aumentará. O rosto de muitos estava abatido, pálido e desfigurado pela fome. Percebam a intensidade dessa visão. Ellen White não está falando de algo distante, mas de uma realidade que ela viu se aproximando. Quando olhamos para o mundo hoje, guerras, fome, famílias destruídas, começamos a entender que essas palavras são proféticas e atuais. Mas a mensagem não para na descrição do caos. Ela nos mostra o caminho. Vi que o povo de Deus deve estar estreitamente unido pelos laços da comunhão e do amor cristãos. Unicamente Deus pode ser nosso escudo e fortaleza nesse tempo de calamidades nacionais. O povo de Deus deve despertar. Suas oportunidades de disseminar a verdade devem ser melhor aproveitadas, pois não durarão muito. Foram-me mostradas aflições e perplexidade e fome na terra. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. Aqui está uma verdade poderosa. A união do povo de Deus. Não é opcional, é essencial. E reparem, Satanás tem uma estratégia específica: nos manter inativos. Quantos de nós estamos apenas indo à igreja, mas sem fervor, sem urgência, sem paixão pela obra de Deus? A mensagem continua com um chamado direto. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para deles se duvidar. E em vista destas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós, e ainda não estamos despertos. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Este mortal torpor vem de Satanás. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem inveja uns dos outros, a criticar, a serem reprovadores. É sua obra especial dividir os corações para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenham entre não consagrados observadores do sábado, e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas desinteligências, quando devia ser empregado em proclamar a verdade aos incrédulos. Que palavra forte! Este mortal torpor vem de Satanás. Quantas vezes nos perdemos em pequenas desinteligências, em críticas, em invejas dentro da própria igreja, enquanto o mundo lá fora está perecendo sem conhecer a verdade? Todo o céu está alerta, e nós estamos dormindo espiritualmente? Foi-me mostrado o povo de Deus, esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando diante de nós são de magnitude suficiente a fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da terra está quase madura. Pare um momento e reflita. Você está esperando que algo aconteça ou você está agindo?
Deixe nos comentários agora. De onde você está assistindo? E mais importante, essa mensagem está tocando seu coração? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse chamado urgente de Deus. Vamos continuar, porque a mensagem se aprofunda ainda mais. Foi-me mostrado quão importante é que sejam retos os pastores que se empenham nesta obra de responsabilidade solene, que é proclamar a terceira mensagem angélica. O Senhor não está limitado por causa de meios ou instrumentos com que realizar sua obra. Ele pode falar em qualquer tempo, por intermédio de quem lhe aprouver, e sua palavra é poderosa, e cumprirá aquilo para que foi enviada. Mas se a verdade não tiver santificado, tornado puros e limpos as mãos e o coração daquele que ministra nas coisas santas, ele é capaz de falar segundo a própria e imperfeita experiência. E quando ele fala de si mesmo, segundo as decisões do próprio juízo não santificado, o conselho que dele procede então não é de Deus, mas dele próprio. Como o que é chamado por Deus é chamado para ser santo. Assim, aquele que é aprovado e separado dentre os homens deve dar testemunho de sua santa vocação e mostrar por suas palavras e conduta que é fiel àquele que o chamou. Aqui há um chamado especial aos que ministram a palavra. Não basta pregar a verdade, precisamos ser santificados por ela. Nossas vidas precisam ser o reflexo daquilo que pregamos. Isso vale para pastores, líderes e cada membro da igreja. E a advertência continua, ainda mais séria. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados, e também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Sinto-me alarmada pelo povo de Deus, o qual professa crer em solene e importante verdade, pois sei que muitos deles não se acham convertidos nem santificados por ela. Os homens podem ouvir e reconhecer toda a verdade, sem todavia conhecer coisa alguma do poder da piedade. Nem todos os que pregam a verdade serão salvos por ela. Disse o anjo: Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52:11. Nem todos os que pregam a verdade serão salvos por ela. Que declaração impactante! Você pode estar na igreja, pode conhecer todas as doutrinas, mas se não há uma experiência genuína de conversão, de transformação, de santificação, de nada adianta. Isso não é legalismo. É o chamado à verdadeira conversão. E ela continua. É chegado o tempo em que os que escolhem ao Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Todos quantos professam piedade devem possuir uma experiência individual. O anjo relator está fazendo um registro fiel das palavras e atos do povo de Deus. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser, eles mesmos, justos e exercer toda a sua influência para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Suas palavras e obras são o meio através do qual são transmitidos ao mundo os puros princípios da verdade e da santidade. Eles são o sal da terra e a sua luz. Vi que, olhando rumo ao céu, veremos luz e paz. Olhando, porém, ao mundo, verificaremos que todo o refúgio nos há de faltar em breve, e todo o bem brevemente passará. Não há para nós socorro senão em Deus. Neste estado de confusão da terra, só nos é possível estar serenos, fortes ou seguros no poder de uma fé viva. Nem podemos estar em paz a não ser que descansemos em Deus e esperemos em sua salvação. Prestem atenção. O anjo relator está fazendo um registro fiel. Cada palavra, cada ato, cada pensamento está sendo registrado. Os anjos estão pesando nosso valor moral. Não é Deus querendo nos assustar. É Deus nos alertando porque nos ama. E olhem a solução: olhar para o céu. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, encontramos luz, paz, segurança. Mas quando olhamos apenas para o mundo, vemos desespero. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram a sua, e fazer como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias.
Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornar-se-á em trevas. Deus requer de nós que manifestemos ao mundo, no caráter e nas obras, a medida do espírito de união e unidade proporcional às sagradas verdades que professamos, e ao espírito das profecias que se estão cumprindo nestes últimos dias. A verdade que atingiu nosso entendimento e a luz que nos incidiu sobre a mente nos julgará e condenará, caso dela nos desviemos e recusemos ser por ela guiados. Maior responsabilidade. Temos mais luz, mais conhecimento, mais recursos do que gerações passadas. E com isso vem maior responsabilidade. Não podemos ser cristãos medíocres em dias tão solenes como estes. E agora vem o apelo final, o clamor urgente. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. Vocês ouviram o tom de urgência? Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Ela está suplicando, clamando para que acordemos. Satanás sabe que se dormirmos mais um pouco, nossa destruição é certa. Mas há esperança, confissão genuína, arrependimento verdadeiro, e o anjo escreverá perdão ao lado do nosso nome. Meu irmão, minha irmã, caso estes preciosos momentos de misericórdia não sejam aproveitados, vocês serão deixados sem desculpa. Se não fizerem especial esforço para despertar, se não manifestarem zelo em arrepender-se, esses áureos momentos em breve passarão, e vocês serão pesados na balança e achados em falta. Então de nada hão de aproveitar seus brados de angústia. Meu irmão, minha irmã, isso é pessoal. Não é para a igreja lá longe, não é para o vizinho, é para você que está assistindo agora. Os momentos de misericórdia não durarão para sempre. E ela termina com uma citação poderosa de Provérbios. Aí se aplicarão as palavras do Senhor. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Provérbios 1, 24, 33. Irmãos, que mensagem poderosa e solene acabamos de ouvir. Ellen White não escreveu essas palavras para nos assustar, mas para nos despertar. Ela viu o que está por vir, e seu coração se encheu de urgência pelo povo de Deus. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa mensagem? Vai deixá-la passar como mais um vídeo que você assistiu? Ou vai permitir que o Espírito Santo use essas palavras para transformar sua vida? Para te despertar desse sono espiritual, o tempo é agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora é o momento de se examinar, de confessar, de se consagrar completamente a Deus. Que possamos ser parte daqueles sobre os quais está escrito no final desse texto de Provérbios. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus irmãos, com sua família, com sua igreja. Essa palavra precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que podem transformar sua vida espiritual. E acima de tudo, ore, busque a Deus, consagre-se hoje.
Não deixe esse momento passar. Que Deus abençoe você e que possamos estar entre aqueles que despertaram a tempo. Até o próximo vídeo. Maranata, o Senhor vem.